amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O livro dos Juízes narra com certos pormenores a história de um deles, que nós conhecemos com o nome de Gedeão, e que, de acordo com o texto, foi chamado a afastar os madianitas do povo de Israel. O texto nos fala de uma verdadeira libertação. Mas uma libertação, de acordo com o texto deuteronomista, destinada pelo céu, isto é, destinada por Deus. Uma libertação que teve como protagonista Deus, que age na história do seu povo através de um homem escolhido chamado Gedeão. E aqui a leitura pode ser interrompida e nós podemos começar a nossa reflexão bíblica. Assim como Gedeão se tornou libertador do povo de Israel nos seus inícios, de acordo com o texto do livro dos Juízes, de acordo com esta epopeia, Deus envia constantemente à história homens providenciais. Bem, na plenitude dos tempos, enviou-nos Jesus, seu Filho dileto, que nos libertou do poder do pecado e da morte eterna para a glória da filiação divina e da própria eternidade com Deus. Mas o próprio Jesus não se cansa, como Senhor da história que é após a ressurreição, de quando em quando enviar pessoas providenciais. Nós damos a estas pessoas o título de vocacionados, vocacionados por Deus a realizar determinados feitos em determinadas épocas, vocacionados por Deus, homens e mulheres carismáticos, feitos para trazer a libertação de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Sim, pessoas carismáticas como no passado o juiz Gedeão sempre existiram na história. E nós podemos ter conhecido pessoas carismáticas assim, pessoas que souberam até mesmo aglomerar, pessoas que souberam reunir, pessoas que souberam atrair. E não são apenas fundadores de ordens e congregações religiosas, estes também, mas pessoas admiráveis de todos os níveis da sociedade e de todos os estados, que com a palavra e com o testemunho de vida souberam fazer história. Sim, a verdadeira história não é aquela que se passa na superfície, não é aquela que se passa nas capas das revistas ou nas primeiras páginas do jornal. Não é aquela que ocupa as primeiras notícias das nossas televisões e hoje do mundo da informática também. A verdadeira história é aquela que se realiza nos subterrâneos, não na superfície. É aquela invisível, feita muitas vezes por pessoas que não aparecem à primeira vista, mas com o tempo se tornarão pessoas providenciais para aquele tempo, para aquela época, e pessoas que marcaram
aquele determinado ponto da história. Deus, graças lhe sejam dadas, nunca deixou de nos enviar pessoas assim. Saibamos apreciar tais pessoas como dons de Deus, nos seus carismas mais variados, e saibamos utilizá-los para o nosso bem e para o nosso proveito.